Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Psi nessa quinta-feira, dia 5 de março de 2026. A vida que nós precisamos viver. Gente, nós estamos aqui com alegria no coração nesse dia, então anime-se, anima-te, porque o nosso coração, bem alinhado e bem determinado, nós vamos caminhar em prol do nosso propósito. Isso, vamos juntos nessa quinta-feira. Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, te peço, inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você seja notificada sempre que houver um vídeo novo. E se estiver fazendo sentido para você, curta, dá o seu joinha, dá a sua curtida aí, ative a curtida, porque nós vamos entender que o conteúdo está sendo relevante, que o conteúdo está te abençoando. Ok? E se você deu o seu joinha, curtiu e o conteúdo te abençoou, não deixe de compartilhar, não deixe de abençoar vidas. Para você que não está vendo aqui ao vivo às 6h15 da manhã, está vendo aí no decorrer do dia, compartilha nas suas redes sociais também. Ah, Bruno, mas eu tô vendo agora e tal. Não deixe de compartilhar. Compartilha, fala assim, gente, olha, eu estou assistindo Café com Psi e está me abençoando. E aí você vai poder abençoar outras vidas, porque o nosso conteúdo aqui é gratuito. O nosso conteúdo aqui, ele visa abençoar corações. Então vamos juntos na jornada, juntos aqui, construindo esse canal poderoso para ter uma ferramenta poderosa na vida das pessoas, ok? Deixe seu comentário aí na barrinha de comentários para que eu possa, a gente possa se comunicar, eu possa entender o que você está pensando aí do outro lado, o que você está vivenciando, e aí nós vamos juntos aqui. Eu vou dar lá o coraçãozinho lá, eu vou acender o coraçãozinho, vou dar o joinha, vou dar o curtido, que significa que eu li o seu comentário e que ele está sendo relevante para a construção dos episódios aqui do Café com Psi. Vamos para mais um conteúdo inédito de hoje, dentro da série da semana Propósito e Direção de Vida. Estamos numa série semanal, Propósito e Direção de Vida. Café com Psi é assim, nós temos uma série semanal que nós estamos trabalhando todas as semanas e uma série é inédita à outra. Então, elas se conectam, elas se conversam. Para você entender um pouquinho disso que nós estamos falando, propósito e direção de vida, você vai ter que assistir às séries anteriores também, ok? Então faça uma maratona quando você tiver um tempinho e veja os episódios anteriores. Estamos aqui desde outubro de 2025, com conteúdo inédito todos os dias, pelas manhãs, de segunda a sexta-feira. Café com Psi tradicional às 6h15 e no sábado o Café com Psi especial de sábado também às 6h15 da manhã. Um conteúdo mais voltado para a psicologia, mas também alinhado a princípios milenares, ok? Gente, a temática de hoje promete para o meu e para o seu coração. Por isso eu quero te pedir papel e caneta na mão, compartilhou nos seus grupos, compartilhou com as pessoas, vamos juntos para a jornada de hoje, porque o conteúdo de hoje está riquíssimo para o meu e para o seu coração. Propósito e sofrimento. O que fazer quando a vida dói? Propósito e sofrimento. O que fazer quando a vida dói? Gente, a temática de hoje tem tudo a ver com o que a maioria das pessoas vivem. Sim, nós passamos por situações a qual vai gerar dor. Então, propósito e sofrimento, quando a vida dói, o que fazer? O que eu faço quando a vida está doendo, quando está sendo machucado pela situação, quando está sendo machucada pela situação, quando você estiver sendo machucado pela situação, quando você estiver sofrendo, o que fazer? Muitas pessoas querem a solução mágica para a resolução de problemas. Muitas pessoas ficam antenadas para ver qual a varinha de condão vai bater e vai tudo se resolver. Não é assim. A gente resolve através do propósito. A gente resolve através da nossa jornada nessa terra. E quando a vida sai do roteiro? Existe um roteiro que você vai traçar, um planejamento, uma estrutura, uma programação. Muitas pessoas falam, Bruno, eu tenho tudo alinhado, tudo certinho, porque eu sou uma pessoa que gosto da minha rotina, gosto de programar, planejar o meu futuro. E aí, algo dá errado. Ou seja,
Quando acontece algo que a vida sai do roteiro. Quando acontece algo na nossa vida que saiu da programação, saiu do script, saiu daquilo que você tinha planejado. Tem pessoas que acham que isso não pode acontecer. Tem pessoas que acham que elas são equilibradas, plenas na vida. Não existe uma pessoa 100% equilibrada. Não existe uma pessoa plena no equilíbrio. Mas o equilíbrio, ele existe. A gente tem níveis de equilíbrio, ok? O desequilíbrio emocional, em um certo nível não doentio, ele é saudável. Por quê? Por que é saudável o desequilíbrio em um certo nível? Porque mostra que nós somos seres humanos. Então, aquela pessoa que se cobra demais, aquela pessoa que acha que nada vai dar errado para ela está errada, ela está sendo enganada. E se você estiver nessa condição, saiba que você precisa rever seus pensamentos. Porque essa autocobrança, essa autocrítica exaustiva, ela vai acabar com os seus pensamentos. Ela vai acabar com a sua mentalidade. Vai acabar com a sua gestão de emoções. Porque pessoas que autocobram demais são gestoras do ego, do eu. E nós precisamos ser gestores dos nossos pensamentos. Nós não podemos balizar a nossa gestão das emoções no nosso eu, no nosso ego. Nós temos que balizar as nossas emoções, a gestão das nossas emoções nos pensamentos. Fica a dica. Anotou? É isso aí, anota, porque isso é primordial para a minha vida, para a sua vida, ok? Gente, psicologia do significado no sofrimento. Eu trouxe algo aqui muito robusto hoje para você, porque tem pessoas que estão sofrendo e elas precisam entender que existem duas modalidades de situações que a gente pode viver no sofrimento. Nós podemos viver de duas maneiras, de duas formas no sofrimento. A primeira delas é que o sofrimento sem sentido gera desespero. Sofrimento sem sentido gera desespero. Sofrimento com sentido gera crescimento. Sofrimento com sentido gera crescimento. Então, nós temos aqui duas linhas de pensamento. Ou eu posso ficar sem sentido e sofrer com a situação e gerar dor, ou eu posso sentir a dor, mas trabalhar o sentido dessa dor. Porque o sentido vai me gerar crescimento. Quer ver algo? Talvez exista alguém aqui hoje que foi traído. Que foi traído por um colega de trabalho, que foi traído por um chefe que depositou uma confiança, foi traído por um cônjuge, foi traído por um filho, talvez, por uma filha, pelos pais. Quantas pessoas são machucadas pelos pais? Como eu disse, não existe pessoas 100% plenas, então, olha só. E aí a pessoa, ela sente a dor. Ela sente a dor, mas ela não vê sentido naquela dor. Gera desespero. A pessoa, ela fica desesperada com aquela dor. Ela fica assim, sem conexão com as suas emoções, ela desespera, ela cria as emoções e vão aflorando, e ela não tem o autocontrole, o autofluxo. E aí o que vai acontecer? Ela vai se desesperar. Agora, não estou dizendo uma pessoa 100% plena, gente, não é isso. Mas uma pessoa que trabalha bem a gestão das suas emoções, ela vai entender que qual o sentido dessa dor. Por que eu fui abandonado? Por que eu fui traído? Por que eu fui traída? Por que eu fui abandonada? Por que eu fui de maneira tão dura prejudicada? E a pessoa começa a refletir, dando um sentido para aquilo. Porque Deus, Ele pode e Ele faz acontecer em nossas vidas aquilo que agrada ao coração dele. Então, buscar sentido na dor gera crescimento. Eu te dei um caminho, você exercitar a fé na hora da sua dor. Muitas pessoas geram, através da dor, um aumento da sua fé.
um aumento da sua confiança, mas não pode ficar só quando tem dor, quando está na alegria também, porque isso vai fazer com que você seja constante no seu caminho. E o poder está na constância, não na intensidade. Isso nós aprendemos aqui no nosso conteúdo do Café com Psi. Então, gente, a dor, ela precisa de um sentido para gerar crescimento. Entenda que a sua dor, ela realmente significa para você, mas não fique sofrendo desesperadamente sem sentido na dor. Dê um sentido para a sua dor. Entenda que a dor vai passar, mas para ela passar você precisa colocar um sentido, porque o sentido vai fazer você voltar os seus olhos verdadeiramente para o seu propósito. E geralmente, quem nos causou dor não estava alinhado ou alinhada ao nosso propósito. Vou repetir. Geralmente, uma pessoa que nos causou dor, ela não estava alinhado ou alinhada ao nosso propósito. Tá fazendo sentido para você? Então curta o vídeo, deixa o seu joinha aí e compartilha com as pessoas. Anotou? Gente, é muito poderoso isso. As pessoas dão importância demais a quem não está alinhado ou alinhada ao seu propósito. E esse é o grande erro das pessoas. Elas dão significado demais à dor sem sentido. E isso gera desespero. A dor, quando você dá um significado para ela, você dá um sentido para ela, tudo se esclarece, tudo fica claro. E aí você consegue, sentindo dor, caminhar. E aí a dor vai aliviando e você vai vivendo para o seu propósito. Não escolhemos tudo o que acontece. Para de querer achar problema na sua vida porque está acontecendo algo com você. Nem tudo foi você que plantou. Nem tudo foi você que procurou. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não fomos nós que geramos. E isso é importante você entender. Nem tudo foi escolha sua. Algumas coisas acontecem para que o seu propósito se cumpra, para que a sua vida e a sua jornada de vida aconteça nessa terra. Vamos parar de querer achar culpado em todas as coisas. E às vezes o culpado que nós achamos somos nós mesmos. E nós ficamos ali, pensando que nós temos culpa naquilo. Se você não plantou, relaxa. Se você não plantou, esfria a sua cabeça. Controle as suas emoções e busca sentido, porque isso vai te levar no seu propósito. Tá ok? Escolhemos nossa resposta. Foi o que eu disse agora. Nós escolhemos a resposta que vamos dar. Nós escolhemos o sentido que nós vamos viver. Nós escolhemos a gestão do nosso pensamento, para onde nós vamos pensar e para onde nós vamos seguir. É para isso que nós estamos aqui, no Café com Psi, aprendendo a gerir as nossas emoções, a desenvolver os nossos pensamentos de maneira organizada, de maneira equilibrada, ok? Gente, aplicação prática para o nosso coração, e hoje tem 2 perguntas. Ontem nós fizemos uma autorreflexão e hoje nós vamos ter 2 perguntas práticas para a nossa reflexão de hoje. O que esta fase está me ensinando? Anota aí, o que essa fase está me ensinando? O que esta fase está contribuindo para o meu ensino? O que essa fase está contribuindo? O que essa fase está me ensinando? E aí você precisa ter essa reflexão. Você precisa analisar a sua vida. Você precisa trazer um entendimento por que está acontecendo. Olha, isso está acontecendo comigo porque eu plantei errado. Precisamos ser honestos com nós mesmos. Precisamos ser responsáveis. Precisamos ter responsabilidade com as nossas emoções, a gestão das nossas emoções. Então, se você plantou, você vai colher. Agora, como trabalhar para sair dessa colheita má? Porque se você ficar lá chorando em cima da plantação que morreu, porque a semente que foi plantada foi ruim, você não vai gerar novos frutos. Então é necessário limpar o terreno, é necessário adubar a terra novamente, trabalhar e plantar corretamente. Tá entendendo? Aonde eu quero que você, o nível que eu quero que você tenha de reflexão com essa questão? Essa questão é muito importante. O que esta fase está me ensinando aqui?
A segunda, o que posso desenvolver aqui? O que posso desenvolver aqui? Então é isso que eu disse. Se você ficar chorando em cima do famoso ditado, chorar em cima do leite derramado, não vai fazer a vaquinha colocar o leite de novo na leiteira. Tem que ser você que tem que levantar a leiteira, lavar a leiteira, secar o ambiente, limpar e colocar lá e tirar um novo leite. Não tem jeito. Talvez a teta da vaca já secou ali. Não tem mais leite. Vai ter que esperar um novo ciclo. Vai ter que esperar um novo momento para ir lá e tirar. É assim na nossa vida, gente. Tem pessoas que erram e já querem, vou fazer. Não é assim. É um processo. E para isso acontecer, precisa de tempo. É algo que nós temos que aprender. O tempo é valioso. Então, saiba gerir as suas emoções. Vamos para a reflexão bíblica de hoje? Vamos para o texto milenar que vai trazer entendimento para o meu e para o seu coração através de Romanos, carta aos Romanos, que diz assim, Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Romanos 8, 28, para fecharmos o conteúdo de hoje com um princípio milenar para o nosso coração. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus tem um propósito e nós fomos chamados para vivermos o propósito dele. Agora, muitas pessoas não querem viver o propósito de Deus. Muitas pessoas querem viver a vida, deixa a vida me levar, vivendo a vida de forma dissoluta nessa terra, de forma leviana nessa terra, fazendo e vivendo por prazeres momentâneos. Ora, escolha viver pelo propósito. É o conselho que eu te dou nessa manhã. É o conselho que eu te dou nessa manhã de quinta-feira, dia 5 de março de 2026. Para que você possa abrir o seu entendimento que viver a vida de forma a viver por prazeres e paixões momentâneas vai fazer você, a cada dia mais, afundar nesse dilema. Agora, escolher viver pelo propósito de Deus vai fazer com que você viva por algo muito maior, por um bem muito maior, pelo nosso Senhor. E é isso que nós precisamos ter o entendimento nessa vida, porque propósito não é ausência de dor, gente. Propósito não é ausência de dor. Vou repetir. Propósito não é ausência de dor, é direção, mesmo na dor. Eu ia falar direção dentro da dor. É algo muito mais profundo. É algo muito mais profundo. Se está fazendo sentido para você, continua comigo nessa jornada. Porque amanhã, às 6h15 da manhã, nós estaremos aqui novamente. Com isso, nós estamos fechando o conteúdo desta quinta-feira e eu desejo um dia de paz e de provisão para você e toda a sua família. Eu te espero amanhã com mais um Café com Psi. Um grande abraço, Deus te abençoe.